Olá, uma boa noite para você que está acompanhando a Canção Nova nesta sexta-feira. A partir de agora começamos o programa Em Pauta e hoje vamos conversar sobre baseado de maconha. Faz bem à saúde? Ou seja, vamos conversar sobre este tema polêmico que é a liberação da maconha. Você sabe que já alguns países, inclusive sul-americanos, já o fizeram. Esse debate sempre volta e agora no Brasil está bastante efervescente, não é? E claro, o programa Em Pauta não podia deixar de abordar tal tema, claro, para que você possa ter aí um bom discernimento, também se posicionar, é a favor ou contra, do ponto de vista cristão, o que nós podemos fazer, enfim, tem muita coisa para conversarmos sobre esse tema tão polêmico. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, é o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. Nós vamos sempre levando a você, então, esse diálogo a partir dos nossos convidados. Em primeiro lugar, o nosso querido Frei Antônio Moser, já aí cerca de 7 anos junto comigo no Em Pauta, debatendo esses temas todos relacionados à vida, família, dia a dia, cotidiano, maconha. Vamos ver a experiência do Frei e o que diz a igreja em relação a isso, muito importante para esse momento histórico. Frei Moser, boa noite e vamos enfrentar esse tema, né? Isso mesmo. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Você andou assim, colocando o dedo na ferida, porque eu também já fui fumante, né? Quer dizer, já andei por essa área aí, né? Que vergonha. Meu Deus, vamos saber se foi do cigarro comum ou da maconha. Daqui a pouco... A questão é saber se há grande diferença entre um e outro. Aliás, isso aí também é uma questão que vamos verificar. E para nos ajudar aqui no debate, nós convidamos o Jairo Stacanelli, ele é um psicoterapeuta, mestre em psicologia aqui pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, e também coordenador da Pastoral da Saúde, não é, que faz um atendimento aí especialmente aos dependentes químicos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um grande abraço aos amigos lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Jairo, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, boa noite para a TV Canção Nova. Mais do que uma TV, um projeto, uma alegria muito grande ser convidado para o programa e discutir um tema tão polêmico, né? Eu acho que o que é mais importante, assim, independente da colocação ou do resultado desse debate, assim, o importante é conversar, e principalmente dentro de casa. Eu acho que hoje, mais do que a nossa conversa aqui, eu quero tocar o coração da mãe de um filhote de 14 anos. Eu vou escolher essa mãe, eu quero tocar o coração dessa mãe, de um filho de 14 anos que está começando a ver a vida pela primeira vez sozinho. Uma festinha, uma baladinha, o carnaval que passou, a Semana Santa. Quero tocar o coração dessa mãe. Beleza, tá jóia. Então você já percebeu aí que realmente o programa promete. Para a gente começar, vamos então à nossa matéria inicial, para que você em casa possa se situar melhor sobre o tema da noite. Acompanhe. Sabemos que em alguns países o uso da maconha é liberado. Aqui no Brasil, essa discussão já dura algum tempo, o que significa descriminalizar o uso da maconha. O Brasil está caminhando para essa direção. Quais serão as consequências do ponto de vista da saúde e do processo de alienação do povo caso a legalização seja aprovada? Afinal, o uso moderado da maconha, como também do álcool e do fumo, poderia se constituir num hábito aceitável? Como cristãos, qual deve ser o nosso posicionamento? Indiferença, a favor ou contra a descriminalização? E no tocante à liberação, será que por si só uma boa lei é suficiente para interromper um processo social? Baseado de maconha faz bem à saúde? No Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí a questão para você que nos acompanha. Então vamos começar aqui com o nosso amigo Jairo. De modo especial, Jairo, quando nós ligamos a televisão, acompanhamos os noticiários, já logo temos, não é como notícia aí um pouco trágica, complicada, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. São Paulo, quando nos referimos à capital paulista, a Cracolândia, que desperta o debate, obviamente, embora, claro, a Cracolândia não seja uma exclusividade de São Paulo, nós já sabemos das Cracolândias espalhadas por todo o Brasil, mas a questão é o seguinte,
antes de chegarmos ainda à maconha, não é, como um dos dessas substâncias alienógenas, não é? Acho que seria interessante a gente começar dando um certo panorama dessas substâncias que hoje povoam o nosso Brasil, como você disse no início, fazem parte aí do cotidiano de famílias, de instituições, da nossa sociedade. Acho que dá uma panorâmica geral, acho que é o mais importante no momento. Para mim, didaticamente falando, né, assim, temos 3 grupos grandes de drogas. Os grupos excitatórios, que produzem um aumento da velocidade do processamento cerebral, por exemplo. Você tem a cocaína, o crack como subproduto da cocaína, então uma excitatória. A nicotina, então o cigarro comum, ele não é do mesmo grupo da maconha. A maconha é do grupo dos alucinógenos, junto com LSD, que são drogas que mudam a percepção dos seres humanos, que fazem com que os indivíduos vejam cores aonde não tem, escutem sons que não existem. Eu tenho um cliente que hoje sóbrio de maconha, né? Usou maconha a juventude inteira e hoje sóbrio de maconha, pai de uma filhinha recém-nascida, feliz da vida. Ele hoje vai aos lugares que antes ele ia usar a droga, né? Principalmente aqui na região de Moeda, são belas as cachoeiras aqui perto, mas são pequenos regatos de água. Quando ele estava em atividade, o pequeno regato de água era uma catarata mesmo, né? Então você produz uma alucinação visual, de fato. E o grupo das depressivas, que é onde se encontra o álcool, os barbitúricos, os remédios para dormir, né? Então, didaticamente falando, você tem 3 grandes grupos. O grande erro nosso, muitas vezes, é de misturar as drogas, não conhecer as drogas, é por isso que eu estou falando assim, tocar o coração da mãe e do pai desse jovem de 14 anos, que é preciso que essa mãe conheça. Tem aí o Dr. Google, tem o posto de saúde, tem o médico da família perto de casa, então procurar informação para poder educar. Claro. Porque a rapaziada de 14 anos está aprendendo isso na escola cada vez mais cedo, mas a molecada está tendo experiência disso. Tocar o coração das pessoas que muitas vezes nunca viram e quem sabe, se Deus quiser, nem verão maconha na vida. Mas a rapaziada de 13 e 14 já viu, já está experimentando e tem gente muito próxima usando. Conhecer, eu acho que é o primeiro ponto para poder discutir. Aqui até um rápido parêntese aqui para o Frei Moser, não é, ter a oportunidade de se esclarecer melhor aqui na sua fala inicial, quando o Frei disse que foi usuário também do fumo, não da maconha, né, o Frei Moser? É evidente, do fumo. Houve um período em que era, digamos assim, uma espécie de necessidade fumar. Inclusive, até numa parte do clero, por causa das confissões, havia quem defendesse que protegia contra mau hálito, sobretudo, né? Ou seja, o padre tinha mau hálito, mas o penitente. Traduzindo, eu quero dizer o seguinte, houve um período em que era a coisa mais comum, era todo mundo fumar. Hoje, felizmente, foi uma das campanhas no Brasil com grande êxito. Perfeito. Diminuiu o número dos fumantes, e, em geral, são senhoritas, não é? E às vezes mãezinhas, às vezes grávidas, que fumam. Agora, cada vez é menor o número dos fumantes. E, sobretudo, em certos ambientes é proibido, restaurante, hotéis, etc. Então, nós demos um grande passo e eu me libertei há muito tempo. Agora, vou dizer o seguinte, não foi drama nenhum. Drama nenhum, não quero mais, acabou. Essa história que você não pode se libertar, você pode se libertar sim. Mas pegando esse alucinógeno, né, que é a causa aqui do nosso debate, maconha. Alguém que já está ali fazendo uso há algum tempo, Jairo, aqui em termos ainda de análise inicial, mas pegando o gancho aí do Frei, alguém que está fazendo uso já há algum tempo, o sistema de parada flui um pouco tal qual acontece com os dependentes do cigarro, por exemplo, a gente está falando de nicotina, maconha, alucinógeno, a vontade ela consegue determinar isso. O usuário crônico de nicotina sofre a beça para poder parar. Claro. Né? Assim, eu acho que quando o Frei Moser coloca, né, assim, parou e tudo mais, eu acho que às vezes a pessoa que não tem muita estrutura, né, intelectual, religiosa, saúde, né, sofre muito porque o cigarro acaba sendo uma ótima parada durante o dia, por exemplo. Meu melhor amigo é um crônico fumante de cigarro comum, mas ele detesta o que ele faz. Como ele não pode fumar no ambiente de trabalho, ele dá a paradinha,
para poder ir no andar de baixo, na rua, para poder fumar. Esse vai ter muita dificuldade de parar de fumar, porque como ele detesta o que ele faz, o cigarro é uma boa desculpa para poder parar aquilo que ele está fazendo, dar uma respirada e voltar. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. A nicotina é uma droga com uma capacidade física viciante muito forte. Até hoje, não se provou que a maconha tem esse poder. Então, Paramilton, a gente começa a pensar assim, né? Ah, então você está querendo dizer que a maconha não vicia. A maconha vicia de uma forma diferente do álcool e da nicotina. A maconha vicia de uma forma psicológica. É aquele menino com 16 anos de idade, então já estou passando 2 anos à frente daqueles de 14, é aquele menino com 16 anos de idade que está pela primeira vez encontrando dificuldade na escola e ele conhece um baseado, ele fuma esse baseado. Desde então, o problema da escola não se torna um problema tão grande. Aquilo que era dificuldade, não sei se para vocês, para mim, por exemplo, aula de física, que era muito difícil, eu tinha que ir para aula particular, eu tinha que estudar, eu tinha que correr atrás. O indivíduo que usa maconha, ele tem, num determinado momento, uma certa calma. Aquilo que incomoda com 16 anos não incomoda mais. Então eu paro de querer estudar, eu tenho um certo relax, e aí você tem um problema muito grande que acontece com a maioria da população que é usuária crônica de maconha, uma certa síndrome de desistência. O jovem desiste muito fácil dos sonhos, dos desejos. Então, a questão do vício, ela é diferente da nicotina e do álcool, que é um vício físico. O corpo pede, como pede oxigênio, como pede água. A maconha é um vício psicológico, é um vício mais sutil. E aí entra esse debate todo dos apaixonados pela maconha de dizer que não vicia. Vicia sim, mas vicia de outro jeito. Então aí vem a questão, Frei Moser, até que ponto, em termos causais, até que ponto é causa, por exemplo, para a utilização da maconha, em se falando de Brasil, por exemplo, com as suas desigualdades, aí, hora ou outra, um pouco mais radical, quando você fala de questão social, por exemplo. Então, até que ponto a condição social, ela influencia para a utilização ou não da maconha? Então, por exemplo, fuga da realidade, do sofrimento, problemas, miséria, por exemplo, fome, falta de perspectiva de vida. Até que ponto isso também é fator causador para um início de utilização? O Jairo fez umas distinções muito sutis, muito necessárias, e eu gostaria também de entrar por aí. Quando você tem uma pessoa, essa pessoa tem uma história, e cada um tem uma história diferente. Portanto, também as causas, as tonalidades também são diferentes. Por exemplo, quem tem um quadro familiar, de uma família bem estabelecida, de uma família religiosa, enfim, com ideais de vida, bom, ou você tem uma família desestruturada, não tem pai, não tem mãe, o pai já está no terceiro, quarto, quinto casamento, a mãe também, etc. Quer dizer, você tem toda uma estrutura que favorece, aí está, uma tentativa de fuga daquilo que se apresenta como um vazio existencial. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho perspectiva. Então, seria uma causa, sim, a fuga da realidade. Apenas que as realidades são diferentes. Muito bem. Segundo, a fuga do sofrimento. Não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que a pessoa que sofre, mas aí de novo, sofrimento físico, sofrimento psíquico, angústia, quer dizer, uma série de sofrimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, em alguns casos, essa é, vamos dizer, a causa principal. Depois a outra, não é? Busca de uma experiência religiosa. Essa eu acho que tem sua razão de ser, sim. Inclusive, aí vem os incas, aí vem, vamos dizer, os indígenas do Peru, etc, etc. Eles não são viciados, mas tem atrás uma certa mística, uma certa busca da transcendência. E isso, eu diria, no Oriente também havia. Não é? Isso vamos falar mais para frente. Traduzindo, pode haver casos de pessoas que busquem uma certa transcendência, através dos alucinógenos, evidentemente, né? Mas, de qualquer forma, as causas são múltiplas e diversificadas. Não dá para padronizar. Todo mundo que é dependente é por causa disso, por causa daquilo. A sua distinção de condição social, eu acho a menos frágil. Porque, não, você tem a alta classe que bebe, que, digamos, a gente sabe, não é? Tivemos aí figuras importantíssimas, né? Da República e assim por diante. Então não é miséria, não é falta de dinheiro, não é condição social.
vamos dizer, tem gente que vive na abastança com muitos bens, eu diria assim, ovações, muito êxito, e, no entanto, também corre. Por quê? A sua ferida está em outro lugar, não está na condição social, está em outro lugar. Frustração afetiva, por exemplo, seria um caso. Então, múltiplas causas. E aí, eu acho que uma coisa importante que ele já colocou, mas assim, alargando um pouco, para você ajudar uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa, a história dessa pessoa, a história dessa família, o ambiente na qual ela vive. Aí você começa um diálogo com essa pessoa. Tá certo. Olha, nós queremos aqui, como disse bem o Frei, alargar os horizontes, não é verdade? Porque não se trata apenas da liberação ou não da maconha, mas é muito interessante, quero colocar aqui a questão para o Jairo, e ele vai ter um tempinho para responder logo após o intervalo, mas a questão é exatamente essa, porque antes ainda de falarmos sobre a liberação, sim ou não, positiva ou negativa, qual o posicionamento cristão em relação a isso, e etc., a gente está tentando alargar aqui os horizontes e, como diziam os romanos, Jairo, a história é a mestra da vida. Quer dizer, a gente aprende com a história. E é impossível, quando se fala de liberação de um alucinógeno como a maconha, de não lembrar da chamada Guerra do Ópio. Na verdade, essa Guerra do Ópio que fomentou aí pelo menos 3 grandes guerras entre a Grã-Bretanha e a China. E este povo todo fazia uso do mesmo ópio, não é? E esse ópio se tornou uma coisa tão forte e teve uma força assim tremenda, a tal ponto, parece, de alienar um povo, e tempos depois, inclusive, Marx vem fazer uso disso no seu discurso, para dizer que, para falar da religião, dizer que a religião é o ópio do povo, ou seja, as formas de alienação. Então vem a pergunta, como é que pode um produto como esse, por exemplo, o ópio na ocasião, alucinar, ou seja, alienar um povo inteiro? Como é que as pessoas se rendem a isso? Será que a maconha, no caso, poderia proporcionar uma coisa semelhante? Pense aí. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho, com a resposta do Jairo e o comentário do Frei, nós retornaremos com o programa Em Pauta. Um minuto só.